Amigos do Globo Esporte, muito boa tarde para todos vocês. Nessa sexta-feira de alegria e principalmente orgulho para o torcedor tricolor. O São Paulo tinha uma missão difícil, mas teve sucesso lá nos 3.600 metros de altitude de La Paz. A gente vai mostrar dentro do programa a reportagem completa, esse empate, essa classificação dramática do São Paulo. São Paulo conseguiu passar as oitavas, mas ganhou um problema. Caleri, que vem se destacando, artilheiro do time, não só do São Paulo, hein? Artilheiro da Libertadores da América, olha aqui, ó, com 8 gols, artilheiro isolado, fez gols importantes contra o Trujillianos, fez 4 gols contra o River Plate, ontem marcou dele também. Olha só, Ismael Sosa do Pumas com 5, Gabriel Jesus é um dos jogadores, são vários que tem 4 gols, o Caleri tá muito bem, mas foi expulso ontem. Uma expulsão difícil de engolir, de entender até agora. O torcedor são paulino quer saber mas exatamente o que aconteceu. Vamos dar uma olhada. Assim que o jogo termina, Caleri entra em campo para abraçar o zagueiro e goleiro Maicon. Eles são cercados por jogadores do Strongest. Um deles chega por trás e belisca o pescoço de Caleri. Começa um bate-boca entre os jogadores e Allan Kardec tira Caleri do bolo. No caminho, o atacante argentino ainda toma um encontrão do número 10, Escobar. E Allan Kardec parece acertar um chute no camisa 10. A confusão continua com mais agressões dos bolivianos. E o árbitro finalmente aparece na imagem, mostrando o cartão vermelho para o atacante do São Paulo. O repórter André Hernan conversou com o ex-árbitro brasileiro Wilson Luiz Seneme, que é quem preside a comissão de arbitragem da Conmebol. Seneme disse que não viu irregularidade na expulsão do Caleri e aguarda a publicação da súmula. O São Paulo afirmou que o clube vai se movimentar nos bastidores para anular o cartão ou pelo menos diminuir uma possível pena imposta no Tribunal Disciplinar da Conmebol. Vamos dar uma olhadinha, então, nos confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Olha, na próxima quarta-feira, dia 27, já tem Racing contra Atlético Mineiro, um duelo Brasil e Argentina. Outro duelo Brasil e Argentina, Grêmio Rosário Central. O Timão Corinthians estreia contra o Nacional em Montevidéu. E na quinta-feira, o tricolor do Morumbi contra o Toluca, jogando no estádio do Morumbi. Portanto, aqui está a primeira rodada das oitavas de final da Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho, então, de Campeonato Paulista. Amanhã começam as semifinais com o jogo Corinthians e Audax. Domingo tem Santos e Palmeiras e o Audax, vocês sabem, tem uma filosofia bem diferente de jogo, né? O Marco Aurélio Souza foi lá conferir de perto e conversou com um dos destaques do Audax. Dá uma olhada. Vai para a semifinal do Campeonato Paulista, se junta. Ao contrário do que muitos imaginam, a grande inspiração do Audax não é o Barcelona nos tempos que era comandado por Pepe Guardiola. A inspiração é um pouco mais antiga. 1974. Cruyff se deslocou e recebeu a bola no campo de defesa. Seus companheiros avançaram e ele ficou como o último homem. Trocaram passes e a bola voltou para Cruyff, que arrancou e só parou dentro da área, depois de sofrer pênalti. O carrossel holandês, que encantou o mundo, abandonou o conceito de posições e estabeleceu o caos. Não ganhou a Copa, mas as ideias do técnico Rinus Michels seguem atuais 40 e poucos anos depois. Basta alguém ousar. Eu já vi vídeos de lances assim, não do time, não dá pra saber como que era a tática do elenco todo, mas do Cruyff eu vi craque. Camacho é o melhor passador do Paulistão, já acertou 1.067 passes. Fernando Diniz tem mesmo que confiar tanto no seu camisa 11. Essa função de tentar organizar sempre o time em toda a área do campo, então ele pede para ficar muito solto durante o jogo todo. E eu venho tentando fazer isso. Essa sequência é da partida contra o São Paulo. Camacho estava no meio-campo. Depois, se deslocou um pouco para o lado esquerdo. Na movimentação seguinte, apareceu como o último homem de defesa.
avançou com a bola e depois de passá-la, se deslocou livre até o ataque. O São Paulo recuperou a bola, mas não ficou com a posse por muito tempo. O Audax recomeçou a ação e Camacho reapareceu no meio-campo. Mas se naquela fichinha do hotel lá você tivesse que colocar sua posição, você colocaria o quê? Não, sou um volante e tento exercer no campo assim a função de volante com liberdade, para chegar na frente. Ele me dá bastante liberdade para chegar na frente, atacar, tentar fazer o gol. Contra o Palmeiras, ele fez. Estava na lateral esquerda quando começou a jogar, avançou com a bola, tabelou com o companheiro e entrou na área. Camacho! Se você vai num campinho de rua, o caos está instalado e ali os momentos criativos eles acontecem com maior frequência. De uma certa forma, aqui não dá para fazer igual à rua, porque precisa ter comprometimento, precisa ter uma sincronicidade maior entre os jogadores, mas é bom quando a gente consegue ter esse efeito primitivo que os jogadores tiveram no início das suas vidas dentro do futebol. Contra o Corinthians, na semifinal, se alguém perguntar o que o Audax deseja na arena, a resposta será simples. Deseja o mesmo que Rinos Mitchells e Cruyff. Deseja confundir. Deseja o caos. Já o Corinthians, depois da goleada sobre o Cobressal pela Libertadores, já mudou a chavinha, já está focado nessa semifinal contra o Audax. Vamos ver a reportagem do Guilherme Pereira. No primeiro treino antes da semifinal contra o Audax, os chamados titulares ficaram lá no fundo, fazendo um treinamento de bola parada que nós não podemos mostrar. Eles estarão de volta no jogo de amanhã, mas o Tite ainda tem uma dúvida: quem será o substituto do Giovanni Augusto machucado? E as últimas 2 partidas dificultaram ainda mais a decisão do treinador. O Alain Mineiro entrou contra o RB Brasil e fez até gol. E na quarta-feira, tanto o Rodriguinho quanto o Romero jogaram bem. E agora? Todo mundo tem vontade de jogar esse tipo de jogo, uma semifinal do Paulista, mas vou trabalhar para isso. Cada vez que me toque jogar, vou fazer meu melhor para ganhar uma vaga. Corinthians e Audax têm estilos de jogo semelhantes, mas com uma diferença. Sim, são propostas parecidas, né? Mas a gente arrisca menos do que eles, né? Eles têm um jeito de jogar bem diferente, né? Que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Que eles arriscam muito perto da área deles, mas isso também tem uma vantagem para a equipe deles, que faz com que a equipe adversária corra bastante. Por isso, o Tite poupou os titulares contra o Cobressal. Os jogadores chegarão descansados para essa semifinal. O Audax, sensação do Paulista, contra o melhor time do campeonato, que quer fazer o seguinte amanhã. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente espera poder tornar fácil. Guilherme Pereira na reportagem, Gui Pereira também ao vivo lá no CT do Corinthians com as informações, acompanhou o treino hoje de manhã. Primeiro, boa tarde para você, Gui. E a gente já dá para saber, o Tite já definiu quem é que entra no lugar do Giovanni Augusto? Já sim, Abel. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. A dúvida foi desfeita no treino de hoje de manhã. Alain Mineiro será o titular no lugar do Giovanni Augusto. O Tite explicou por quê e a explicação é simples. Sai um meia, entra outro meia. Giovanni Augusto, Alain Mineiro, 2 meias. Pronto, acabou pro Tite. Romero disputa a vaga com o Luca por ser atacante. Com isso, a escalação do Corinthians já está definida, viu, Abel? Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Felipe e Iago os zagueiros, Wendel na lateral esquerda, Bruno Henrique, o volante, aí vem uma linha de 4, né? Luca, Guilherme, Elias e o Alain Mineiro. E lá na frente, o André. Corinthians está prontinho para a semifinal de amanhã. Tá bom para você, Abel? Oh, sensacional, Gui. Muito obrigado. Tem tudo para ser um jogão de bola amanhã. Corinthians e Audax. E a gente volta daqui a pouquinho, a reportagem completa do empate da classificação do Tricolor com emoção. Vamos falar também, obviamente, do clássico Santos e Palmeiras daqui a pouquinho. Globo Esporte de volta para falar do Santos, que enfrenta o Palmeiras no domingo. Os titulares ficaram em Santos se preparando para o confronto do Paulistão.
e os reservas defenderam o clube na estreia da Copa do Brasil contra o Xará do Amapá. Olha essa chuva! O jogo ficou meia hora parado, não tinha a menor condição de ter futebol. Gramado do Zerão encharcou. Drenagem não dava conta de tanta água. Mas, uma hora tudo voltou ao normal e deu tempo do Santos correr atrás do prejuízo. Sim, senhor, porque estava 1-0 para o Xará do Amapá. Gol polêmico. Rafinha entrou sozinho pela esquerda e chutou. O assistente levantou a bandeira na hora, sinalizando que a bola entrou. O gol de empate do Santos chegou voando com a cabeçada do Joel. 1-1. E quinta-feira que vem tem mais um encontro entre a matriz e a filial. O Santos do Amapá vai jogar na Vila Belmiro. O Palmeiras tem 2 desfalques importantes para o clássico de domingo. Por outro lado, conta com a ótima fase do Gabriel Jesus. Fora da Libertadores, o Palmeiras se dedica agora de forma intensa à busca do título do Paulistão. Mas Cuca sabe que para chegar lá, o time tem que continuar evoluindo, como demonstrou nos últimos jogos. E infelizmente para o técnico, nessa difícil tarefa de encarar o Santos na Vila Belmiro, ele não terá todas as armas que gostaria para montar a equipe. Cuca já trabalha com a certeza de que não vai contar com 2 jogadores muito importantes, Dudu e Alione. E com esses desfalques, aumenta a responsabilidade do garoto Gabriel Jesus. Mas que, apesar de muito jovem, se diz preparado para esse desafio. A fase do atacante é ótima. Ao lado de Alexandro, ele é um dos artilheiros do time na temporada com 9 gols. Gabriel Jesus reconhece a força do Santos, mas não vê favoritismo nessa semifinal. É briga de cachorro grande, a gente vai pensando só na vitória, que é o que importa pra gente, a gente vai forte. Acreditando na força dos 2 ataques, Gabriel aposta num jogo com gols na Vila Belmiro. Olha, eu acho que a partida não vai ficar 0-0, só que tem um empate com gols. Então a gente tem que se preparar e treinar bastante, se caso houver, porque um pênalti para a espera. O único problema na atual boa fase de Gabriel Jesus tem sido o grande número de cartões amarelos que o atacante vem recebendo. Pela Libertadores, ele inclusive chegou a ser expulso no jogo contra o Rosário Central. Aprendi com o meu erro, eu trabalhei bastante em cima disso, tô me concentrando muito agora, evitando, tomei cartão cedo agora, fiquei até preocupado contra o São Bernardo, até falei pro árbitro e calma comigo. Com 19 anos e futebol de gente grande, Gabriel Jesus é daqueles que se cobram para estar cada vez melhor. Esse ano eu posso ver que eu estou mais um pouco mais tranquilo em questão a isso, só que ainda precisa provar muito pelo que falam de mim, então acho que sempre tem que estar bem. Neste domingo, Gabriel Jesus terá uma nova oportunidade de provar que o torcedor tem razão em apostar nele como o cara do Palmeiras no momento. Domingo tem a Maratona Internacional de São Paulo, aqui na capital, e hoje está rolando a entrega dos kits. O Léo Bianchi está acompanhando essa entrega e vai trazer para a gente as informações. Boa tarde, Léo. Fala, Bel, muito boa tarde para você. Isso mesmo, começou cedinho aqui, eu tô acompanhando. E olha, a movimentação nesse instante tá até que tranquila, viu, para falar para você. Ó, pessoal que ainda não retirou, aproveite agora. Tá sendo feita a entrega no ginásio Mauro Pinheiro, fica pertinho aqui do ginásio do Ibirapuera. Hoje vai até às 7 horas da noite, amanhã continua. Último dia, última oportunidade para retirada, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Olha o seguinte, vai estar calor, então a direção aqui da prova disse o seguinte, são 19 pontos de hidratação, então o pessoal deve passar, se hidratar direitinho e bastante, porque vai estar muito calor, sem dúvida alguma. Viu, Abel? Valeu, Léo. Obrigado, boa tarde para você. Tá rolando o evento teste da ginástica rítmica no Parque Olímpico, lá no Rio de Janeiro, e o Guilherme Marques traz pra gente as informações.
Boa tarde, pessoal. Alemanha, Uzbequistão e Grécia. Foram estes os últimos 3 países a garantirem vaga na competição por equipes da ginástica rítmica nos Jogos do Rio. Foi agora há pouco, aqui na Arena Olímpica da Barra. O Brasil também participou, terminou em 5º lugar, mas já está garantido nos Jogos por ser o país sede. Foi o primeiro a se apresentar de manhã nas fitas. Mostrou a coreografia que vai ser usada nos Jogos, ao som de Aquarela do Brasil, cantada por Ivete Sangalo. É claro que levantou o público. Depois foi a vez do conjunto misto, que usa aí os arcos e as massas, que são esses bastões. O Brasil também usou músicas brasileiras e novamente levou a galera aqui ao delírio. À tarde tem as finais individuais, mas o Brasil não participa. Esse daqui é um dos eventos teste que mais se aproxima da competição real. Estão sendo testados o sistema de pontuação, entrada e saída de público, segurança, tudo ficando muito com a cara dos Jogos do Rio, que começam daqui a 105 dias. E olha, ontem lá em La Paz, por causa da altitude, como acontece sempre, teve alguns jogadores do São Paulo com falta de ar. E muitos torcedores vendo o jogo também, por causa do nervosismo, emoção até o final. A gente vai mostrar tudo daqui a pouquinho. Esporte de volta para mostrar a classificação dramática do tricolor lá na Bolívia. Vamos dar uma olhadinha como ficou a pontuação do grupo. River Plate, que ganhou ontem do Trujillanos, em primeiro com 11. O São Paulo com 9, precisava de um empate lá na Bolívia e conseguiu. E depois o Strongest e o Trujillanos, os dois desclassificados. E aquela galera, os palmeirenses, os corintianos, os santistas, já estavam com aquelas mensagenzinhas para tirar sarro, aquelas montagens, né? Quando acaba o jogo já tá tudo pronto, já manda, tirando sarro, tricolor eliminado. Pode guardar as mensagens porque o tricolor passou, precisava do empate, foi guerreiro e conseguiu. O Bruno Lohans tá lá na Bolívia e vai mostrar pra gente como foi esse drama do São Paulo. A Batalha de La Paz, que sofrimento. Não adianta, daqui 10, 15, 20 anos, quem esteve em campo vai se lembrar dessa noite fria em La Paz. Isso fica, né? Isso fica. São poucos os jogos que ficam marcados para a história, na carreira de um jogador. E esse jogo é um deles e dá parabéns para toda a equipe. Noite em que o futebol apanhou de quem não soube perder. Confusão feia no fim do jogo que resultou na expulsão de Caleri após o apito final. Não quero dar nomes, mas sei perfeitamente quem começou tudo. Na verdade, me dá vergonha. Mas antes, o artilheiro isolado da Libertadores fez o que se espera dele. O 8º gol na competição, que garantiu o empate e a vaga. Caleri, o centroavante, fazedor de gols. Joga no Caleri que é gol. Joga no Caleri que é gol. Foi sim um jogo bem feio. Decisões também são assim. Disputa por cada bola e a cada arrancada em velocidade dos brasileiros, uma preocupação. Tem fôlego para voltar e marcar? Estou morto, mas vamos continuar. Como correram os brasileiros? Os 3.600 metros de altitude de La Paz tiraram o ar, mas não à disposição dos são paulinos. Correu muito. Todo o time, mas esse moleque acho que tava com gás apurado ali, né? Porque correu demais. Foi assim que o São Paulo avançou na Libertadores da América. Formação inicial com Ganso entre os reservas. Opção de Paton Bausa para usar o camisa 10 no segundo tempo para ter posse de bola. Deu certo. Não tem jeito, né? Mais praticamente uma final pra gente, decisão. E a gente tinha que... O empate já estava com o resultado ali, mas é muito sofrimento de fora do campo. De fora, Ganso viu a defesa bater cabeça e Cristaldo fazer 1-0. Fecharam, falhou o goleiro. Pro gol! Bola na área, dele saiu, bola desviada. Ficou livre para Cristaldo, que toca de cabeça pro fundo do gol. Kelvin, que deu assistência para o gol de empate de Caleri, poderia ter virado o jogo. Faltou pouco. Para fora do gol!
No segundo tempo, Alonso recuou a chance de gol dos bolivianos e nenhuma outra oportunidade apareceu. O Strongest tentou de todas as maneiras, mas o São Paulo teve humildade para defender. Tensão que aumentava a cada segundo. Aos 40 do segundo tempo virou desespero e o São Paulo fez de tudo para garantir a classificação. A partir desse minuto, tudo mudou em La Paz. O São Paulo acalmou o jogo. Ganso tentou encobrir o goleiro e errou por pouco. Até o Ganso por cobertura pro gol, pra fora do gol. Wesley deixou as câimbras de lado, arrancou para a linha de fundo e deu o gol para Kelvin, que perdeu. Kelvin pro gol, pega o goleiro. Eu tava com câimbra, mas em relação a caixa, né, eu tava me sentindo bem. Então foi mais um pouquinho de cãibra mesmo, mas na hora que taca a bola no pé, o cara esquece, né? A espera pelo apito final virou confusão entre membros das duas comissões técnicas. Quando voltou o jogo, Denis recebeu o segundo cartão amarelo por não recolocar a bola em disputa. A expulsão deixou o clima pesado demais. Maicon chamou a responsabilidade e, quando foi preciso, apareceu muito bem. A gente às vezes tem que sacrificar, né? Sacrifício é importante. Eu comentei com os meninos assim que o Denis foi expulso, eu falei, não, pode deixar que eu assumo. Eu já brinquei na infância, né, de goleiro. E com o tempo de bola também, que a gente está ali sempre tirando bola de cabeça, com a mão ia ficar um pouco mais fácil, né? Denis, revoltado com a expulsão, não conseguiu se controlar. Do túnel, tentava saber o que se passava. Quando ouviu o apito final, explodiu de alegria. A comemoração virou briga. Caleri, que segundo os bolivianos desrespeitou o Strongest antes do jogo, por falar já da próxima fase, virou alvo. Foi agredido, a confusão se tornou incontrolável e no jogo que deu empate, que valeu vitória para o São Paulo, todo mundo perdeu. Realmente é uma vergonha e estou muito dolido por isso. Foi uma vergonha. Estou triste por isso. Vamos levar o vídeo à Conmebol. Temos rumores de que o árbitro vai dizer que alguns jogadores não fizeram nada. Com o vídeo, vamos mostrar que muitos outros não fizeram nada. Para os brasileiros, a alegria da vaga valeu comemoração em grande estilo. Hoje é dia de comemorar, quem gosta de tomar uma cerveja tem que tomar, eu não tomo. Merece, né? Hoje merece, eu vou acompanhar os caras. Você toca o samba, né? Eu faço samba. As marcas da noite de La Paz vão ficar para sempre na memória. A Batalha de La Paz, o São Paulo passou. Que beleza, quer dizer que teve sambão em La Paz, hein? Olha só, mas tem problema, além do Caleri, outro problema aqui, ó. Com a expulsão do Denis, obviamente, ele está suspenso, né, para esse jogo contra o Toluca das oitavas de final. E aí o Renan Ribeiro jogou algumas partidas, foi até bem no ano passado, né, substituindo o Rogério Ceni. Está machucado, ainda se recupera de uma cirurgia. O Léo, terceiro goleiro, seria a primeira opção, mas até agora só jogou 45 minutos pelo São Paulo. Lucas Perry, goleiro do Sub-20, seria uma outra opção, teria que ser inscrito no lugar de um outro jogador ou, de repente, uma contratação. Já falou-se no Paulo Vitor do Flamengo, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã tem mais Globo Esporte, já falando das semifinais do Paulistão, Corinthians e Audax. Santos e Palmeiras, domingo ao vivo na tela da Globo. Beijo do Negão. Tem uma vantagem para a equipe deles que faz com que a equipe adversária corra bastante. Por isso, o Tite poupou os titulares contra o Cobresal. Os jogadores chegarão descansados para essa semifinal. O Audax, sensação do Paulista, contra o melhor time do campeonato, que quer fazer o seguinte amanhã. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente espera poder tornar fácil. Guilherme Pereira na reportagem, Gui Pereira também ao vivo lá no CT do Corinthians com as informações, acompanhou o treino hoje de manhã. Primeiro, boa tarde para você, Gui. E a gente já dá para saber, o Tite já definiu quem é que entra no lugar do Giovanni Augusto? Já sim, Abel. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. A dúvida foi desfeita no treino de hoje de manhã.
Alain Mineiro será o titular no lugar do Giovanni Augusto. O Tite explicou por quê e a explicação é simples. Sai um meia, entra outro meia. Giovanni Augusto, Alain Mineiro, 2 meias. Pronto, acabou pro Tite. Romero disputa a vaga com o Luca por ser atacante. Com isso, a escalação do Corinthians já está definida, viu, Abel? Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Felipe e Iago zagueiros, Wendel na lateral esquerda, Bruno Henrique, o volante, aí vem uma linha de 4, né? Luca, Guilherme, Elias e o Alain Mineiro. E lá na frente, o André. Corinthians está prontinho para a semifinal de amanhã. Tá bom para você, Abel? Oh, sensacional, Gui. Muito obrigado. Tem tudo para ser um jogão de bola amanhã. Corinthians e Audax. E a gente volta daqui a pouquinho, a reportagem completa do empate da classificação do Tricolor com emoção. Vamos falar também, obviamente, do clássico Santos e Palmeiras daqui a pouquinho. Globo Esporte de volta para falar do Santos, que enfrenta o Palmeiras no domingo. Os titulares ficaram em Santos se preparando para o confronto do Paulistão e os reservas defenderam o clube na estreia da Copa do Brasil contra o Xará do Amapá. Olha essa chuva! O jogo ficou meia hora parado, não tinha a menor condição de ter futebol. Gramado do Zerão encharcou. Drenagem não dava conta de tanta água. Mas, uma hora tudo voltou ao normal e deu tempo do Santos correr atrás do prejuízo. Sim, senhor, porque estava 1-0 para o Xará do Amapá. Gol polêmico. Rafinha entrou sozinho pela esquerda e chutou. O assistente levantou a bandeira na hora, sinalizando que a bola entrou. O gol de empate do Santos chegou voando com a cabeçada do Joel. 1-1. E quinta-feira que vem tem mais um encontro entre a matriz e a filial. O Santos do Amapá vai jogar na Vila Belmiro. O Palmeiras tem 2 desfalques importantes para o clássico de domingo. Por outro lado, conta com a ótima fase do Gabriel Jesus. Fora da Libertadores, o Palmeiras se dedica agora de forma intensa à busca do título do Paulistão. Mas Cuca sabe que para chegar lá, o time tem que continuar evoluindo, como demonstrou nos últimos jogos. E infelizmente para o técnico, nessa difícil tarefa de encarar o Santos na Vila Belmiro, ele não terá todas as armas que gostaria para montar a equipe. Cuca já trabalha com a certeza de que não vai contar com 2 jogadores muito importantes, Dudu e Alione. E com esses desfalques, aumenta a responsabilidade do garoto Gabriel Jesus. Mas que, apesar de muito jovem, se diz preparado para esse desafio. A fase do atacante é ótima. Ao lado de Alexandro, ele é um dos artilheiros do time na temporada com 9 gols. Gabriel Jesus reconhece a força do Santos, mas não vê favoritismo nessa semifinal. É briga de cachorro grande, a gente vai pensando só na vitória, que é o que importa pra gente, a gente vai forte. Acreditando na força dos 2 ataques, Gabriel aposta num jogo com gols na Vila Belmiro. Olha, eu acho que a partida não vai ficar 0-0, só que tem um empate com gols. Então a gente tem que se preparar e treinar bastante, se caso houver, porque um pênalti para a espera. O único problema na atual boa fase de Gabriel Jesus tem sido o grande número de cartões amarelos que o atacante vem recebendo. Pela Libertadores, ele inclusive chegou a ser expulso no jogo contra o Rosário Central. Aprendi com o meu erro, eu trabalhei bastante em cima disso, tô me concentrando muito agora, evitando, tomei cartão cedo agora, fiquei até preocupado contra o São Bernardo, até falei pro árbitro e calma comigo. Com 19 anos e futebol de gente grande, Gabriel Jesus é daqueles que se cobram para estar cada vez melhor. Esse ano eu posso ver que eu estou mais um pouco mais tranquilo em questão a isso, só que ainda precisa provar muito pelo que falam de mim, então acho que sempre tem que estar bem. Neste domingo, Gabriel Jesus terá uma nova oportunidade de provar que o torcedor tem razão em apostar nele como o cara do Palmeiras no momento. Domingo tem a Maratona Internacional de São Paulo, aqui na capital, e hoje está rolando a entrega dos kits. O Léo Bianchi está acompanhando essa entrega e vai trazer para a gente as informações. Boa tarde, Léo.
Fala, Bel, muito boa tarde para você. Isso mesmo, começou cedinho aqui, eu tô acompanhando. E olha, a movimentação nesse instante tá até que tranquila, viu, para falar para você, ó, pessoal que ainda não retirou, aproveite agora. Tá sendo feita a entrega no ginásio Mauro Pinheiro, fica pertinho aqui do ginásio do Ibirapuera. Hoje vai até às 7 horas da noite, amanhã continua, último dia, última oportunidade para retirada, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Olha o seguinte, vai estar calor, então a direção aqui da prova disse o seguinte, são 19 pontos de hidratação, então o pessoal deve passar, se hidratar direitinho e bastante, porque vai estar muito calor, sem dúvida alguma. Viu, Abel? Valeu, Léo. Obrigado, boa tarde para você. Tá rolando o evento teste da ginástica rítmica no Parque Olímpico, lá no Rio de Janeiro. E o Guilherme Marques traz pra gente as informações. Boa tarde, pessoal. Alemanha, Uzbequistão e Grécia. Foram estes os últimos 3 países a garantirem vaga na competição por equipes da ginástica rítmica nos Jogos do Rio. Foi agora há pouco, aqui na Arena Olímpica da Barra. O Brasil também participou, terminou em 5º lugar, mas já está garantido nos Jogos por ser o país sede. Foi o primeiro a se apresentar de manhã nas fitas. Mostrou a coreografia que vai ser usada nos Jogos, ao som de Aquarela do Brasil, cantada por Ivete Sangalo. É claro que levantou o público. Depois, foi a vez do conjunto misto, que usa aí os arcos e as massas, que são esses bastões. O Brasil também usou músicas brasileiras e, novamente, levou a galera aqui ao delírio. À tarde, tem as finais individuais, mas o Brasil não participa. Esse daqui é um dos eventos teste que mais se aproxima da competição real. Estão sendo testados sistema de pontuação, entrada e saída de público, segurança, tudo ficando muito com a cara dos Jogos do Rio, que começam daqui a 105 dias. E olha, ontem lá em La Paz, por causa da altitude, como acontece sempre, teve alguns jogadores do São Paulo com falta de ar. E muitos torcedores vendo o jogo também, por causa do nervosismo, emoção até o final. A gente vai mostrar tudo daqui a pouquinho. Esporte de volta para mostrar a classificação dramática do tricolor lá na Bolívia. Vamos dar uma olhadinha como ficou a pontuação do grupo. River Plate, que ganhou ontem do Trujillanos, em primeiro com 11. O São Paulo com 9, precisava de um empate lá na Bolívia e conseguiu. E depois o Strongest e o Trujillanos, os dois desclassificados. E aquela galera, os palmeirenses, os corintianos, os santistas, já estavam com aquelas mensagenzinhas para tirar sarro, aquelas montagens, né? Quando acaba o jogo já tá tudo pronto, já manda, tirando sarro, tricolor eliminado. Pode guardar as mensagens porque o tricolor passou, precisava do empate, foi guerreiro e conseguiu. O Bruno Lohans tá lá na Bolívia e vai mostrar pra gente como foi esse drama do São Paulo. A Batalha de La Paz, que sofrimento. Não adianta, daqui 10, 15, 20 anos, quem esteve em campo vai se lembrar dessa noite fria em La Paz. Isso fica, né? Isso fica. São poucos os jogos que ficam marcados para a história, na carreira de um jogador. E esse jogo é um deles e dá parabéns para toda a equipe. Noite em que o futebol apanhou de quem não soube perder. Confusão feia no fim do jogo que resultou na expulsão de Caleri após o apito final. Não quero dar nomes, mas sei perfeitamente quem começou tudo. Na verdade, me dá vergonha. Mas antes, o artilheiro isolado da Libertadores fez o que se espera dele. O 8º gol na competição, que garantiu o empate e a vaga. Caleri, o centroavante, fazedor de gols. Joga no Caleri que é gol. Joga no Caleri que é gol. Foi sim um jogo bem feio. Decisões também são assim. Disputa por cada bola e a cada arrancada em velocidade dos brasileiros, uma preocupação. Tem fôlego para voltar e marcar? Estou morto, mas vamos continuar. Como correram os brasileiros? Os 3.600 metros de altitude de La Paz tiraram o ar, mas não à disposição dos são paulinos. Correu muito. Todo o time, mas esse moleque acho que tava com gás apurado ali, né? Porque correu demais. Foi assim que o São Paulo avançou na Libertadores da América. Formação inicial com Ganso entre os reservas. Opção de Paton Bausa para usar o camisa 10 no segundo tempo para ter posse de bola. Deu certo. Não tem jeito, né? Mais praticamente uma final pra gente, decisão.
E a gente tinha que... O empate já estava com o resultado ali, mas é muito sofrimento de fora do campo. De fora, Ganso viu a defesa bater cabeça e Cristaldo fazer 1-0. Fechado, falhou o goleiro. Pro gol! Bola na área, dele saiu, bola desviada. Ficou livre para Cristaldo, que toca de cabeça pro fundo do gol. Kelvin, que deu assistência para o gol de empate de Caleri, poderia ter virado o jogo. Faltou pouco. Para fora do gol! No segundo tempo, Alonso recuou a chance de gol dos bolivianos e nenhuma outra oportunidade apareceu. O Strongest tentou de todas as maneiras, mas o São Paulo teve humildade para defender. Tensão que aumentava a cada segundo. Aos 40 do segundo tempo virou desespero e o São Paulo fez de tudo para garantir a classificação. A partir desse minuto, tudo mudou em La Paz. O São Paulo acalmou o jogo. Ganso tentou encobrir o goleiro e errou por pouco. Até o Ganso por cobertura pro gol, para fora do gol! Wesley deixou as câimbras de lado, arrancou para a linha de fundo e deu o gol para Kelvin, que perdeu da área, depois de sofrer pênalti. O carrossel holandês, que encantou o mundo, abandonou o conceito de posições e estabeleceu o caos. Não ganhou a Copa, mas as ideias do técnico Rinus Michels seguem atuais 40 e poucos anos depois. Basta alguém ousar. Eu já vi vídeos de lances assim, não do time, não dá pra saber como que era a tática do elenco todo, mas do Cruyff eu vi craque. Camacho é o melhor passador do Paulistão. Já acertou 1.067 passes. Fernando Diniz tem mesmo que confiar tanto no seu camisa 11. Essa função de tentar organizar sempre o time em toda a área do campo. Então ele pede para ficar muito solto durante o jogo todo. E eu venho tentando fazer isso. Essa sequência é da partida contra o São Paulo. Camacho estava no meio-campo. Depois, se deslocou um pouco para o lado esquerdo. Na movimentação seguinte, apareceu como o último homem de defesa. Avançou com a bola e, depois de passá-la, se deslocou livre até o ataque. O São Paulo recuperou a bola, mas não ficou com a posse por muito tempo. O Audax recomeçou a ação e Camacho reapareceu no meio-campo. Mas se naquela fichinha do hotel lá você tivesse que colocar sua posição, você colocaria o quê? Não, sou um volante e tento exercer no campo assim a função de volante com liberdade, para chegar na frente, que ele me dá bastante liberdade para chegar na frente, atacar, tentar fazer o gol. Contra o Palmeiras, ele fez. Estava na lateral esquerda quando começou a jogada, avançou com a bola, tabelou com o companheiro e entrou na área. Camacho! Se você vai num campinho de rua, o caos está instalado e ali os momentos criativos eles acontecem com maior frequência. De uma certa forma, aqui não dá para fazer igual à rua, porque precisa ter comprometimento, precisa ter uma sincronicidade maior entre os jogadores, mas é bom quando a gente consegue ter esse efeito primitivo que os jogadores tiveram no início das suas vidas dentro do futebol. Contra o Corinthians, na semifinal, se alguém perguntar o que o Audax deseja na arena, a resposta será simples. Deseja o mesmo que Rinus Michels e Cruyff. Deseja confundir, deseja o caos. Já o Corinthians, depois da goleada sobre o Cobressal pela Libertadores, já mudou a chavinha, já está focado nessa semifinal contra o Audax. Vamos ver a reportagem do Guilherme Pereira. No primeiro treino antes da semifinal contra o Audax, os chamados titulares ficaram lá no fundo, ó, fazendo um treinamento de bola parada que nós não podemos mostrar. Eles estarão de volta no jogo de amanhã, mas o Tite ainda tem uma dúvida. Quem será o substituto do Giovanni Augusto machucado? E as últimas duas partidas dificultaram ainda mais a decisão do treinador. O Alain Mineiro entrou contra o RB Brasil e fez até gol. E na quarta-feira, tanto o Rodriguinho quanto o Romero jogaram bem. E agora? Todo mundo tem vontade de jogar esse tipo de jogo, uma semifinal do Paulista, mas vou trabalhar para isso. Cada vez que me toque jogar, vou fazer meu melhor para ganhar uma vaga. Corinthians e Audax têm estilos de jogo semelhantes, mas com uma diferença.
Sim, são propostas parecidas, né? Mas a gente arrisca menos do que eles, né? Eles têm um jeito de jogar bem diferente, né? Que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Que eles arriscam muito perto da área deles, mas isso também... Alô, galera, amigos do Globo Esporte, muito boa tarde para todos vocês. Nessa sexta-feira de alegria e principalmente orgulho para o torcedor tricolor. O São Paulo tinha uma missão difícil, mas teve sucesso lá nos 3.600 metros de altitude de La Paz. A gente vai mostrar dentro do programa a reportagem completa, esse empate, essa classificação dramática do São Paulo. São Paulo conseguiu passar as oitavas, mas ganhou um problema. Caleri, que vem se destacando, artilheiro do time, não só do São Paulo, hein? Artilheiro da Libertadores da América, olha aqui, ó, com 8 gols, artilheiro isolado, fez gols importantes contra o Trujilhanos, fez 4 gols contra o River Plate, ontem marcou dele também. Olha só, Ismael Sosa do Pumas com 5, o Gabriel Jesus é um dos jogadores, são vários que tem 4 gols, o Caleri tá muito bem, mas foi expulso ontem. Uma expulsão difícil de engolir, de entender até agora. O torcedor são paulino quer saber mas exatamente o que aconteceu. Vamos dar uma olhada. Assim que o jogo termina, Caleri entra em campo para abraçar o zagueiro e goleiro Michael. Eles são cercados por jogadores do Strongest. Um deles chega por trás e belisca o pescoço de Caleri. Começa um bate-boca entre os jogadores e Allan Kardec tira Caleri do bolo. No caminho, o atacante argentino ainda toma um encontrão do número 10, Escobar. E Allan Kardec parece acertar um chute no camisa 10. A confusão continua com mais agressões dos bolivianos. E o árbitro finalmente aparece na imagem, mostrando o cartão vermelho para o atacante do São Paulo. O repórter André Hernan conversou com o ex-árbitro brasileiro Wilson Luiz Seneme, que é quem preside a comissão de arbitragem da Comebol. Seneme disse que não viu irregularidade na expulsão do Caleri e aguarda a publicação da súmula. O São Paulo afirmou que o clube vai se movimentar nos bastidores para anular o cartão ou pelo menos diminuir uma possível pena imposta no Tribunal Disciplinar da Comebol. Vamos dar uma olhadinha então nos confrontos das oitavas de final da Libertadores da América. Olha, na próxima quarta-feira, dia 27, já tem Racing contra Atlético Mineiro, um duelo Brasil e Argentina, outro duelo Brasil e Argentina, Grêmio e Rosário Central, o Timão Corinthians estreia contra o Nacional em Montevidéu e na quinta-feira o tricolor do Morumbi contra o Toluca, jogando no estádio do Morumbi. Portanto, aqui está a primeira rodada das oitavas de final da Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho, então, de Campeonato Paulista. Amanhã começam as semifinais com o jogo Corinthians e Audax. Domingo tem Santos e Palmeiras e o Audax, vocês sabem, tem uma filosofia bem diferente de jogo, né? O Marco Aurélio Souza foi lá conferir de perto e conversou com um dos destaques do Audax. Dá uma olhada. Vai para a semifinal do Campeonato Paulista, se junta. Ao contrário do que muitos imaginam, a grande inspiração do Audax não é o Barcelona nos tempos que era comandado por Pepe Guardiola. A inspiração é um pouco mais antiga. 1974. Cruyff se deslocou e recebeu a bola no campo de defesa. Seus companheiros avançaram e ele ficou como o último homem. Trocaram passes e a bola voltou para Cruyff, que arrancou e só parou dentro